Propósito eterno. Qual vazio você vai escolher hoje? A gente vai mergulhar de cabeça em uma das maiores questões da existência, sabe? A gente vai analisar um argumento filosófico bem específico que pergunta: a vida pode ter algum sentido em um universo sem Deus? Vamos juntos estabelecer a lógica e as conclusões dessa linha de pensamento. E a análise já começa com uma pergunta que pega a gente de jeito. O texto confronta. Essa conversa confronta todo mundo com a ideia de que tudo é passageiro. As pessoas que a gente ama, as nossas memórias, a nossa própria existência. É um ponto de partida bem forte, que força uma reflexão sobre o nosso tempo aqui. E aqui a ideia central. A tese é que, sem uma realidade maior, transcendente, a nossa vida seria só um piscar de olhos, sabe? Um breve momento de consciência espremido entre o nada antes de nascer e o nada depois de morrer. É um pensamento que dá o que pensar, né? Ok. Então, o que acontece com os nossos valores fundamentais nesse cenário? A partir de agora, a gente vai ver como essa perspectiva enxerga as consequências de um universo puramente material para coisas como amor, moralidade e justiça. Vamos começar pelo amor. Dentro dessa lógica, o amor seria basicamente neuroquímica. Um mecanismo biológico para a gente sobreviver como espécie, e só. Em contraste, a visão teísta coloca como algo que vai muito além do físico, um elo com um significado real e duradouro. Depois, a moralidade. O argumento aqui é que, sem um legislador divino, o bem e o mal viram algo relativo, o que é certo e errado. Bom, vira uma questão de opinião pessoal ou de combinado da sociedade. Isso é bem diferente da ideia de uma verdade moral absoluta que existe e pronto, independente do que a gente acha. E, por último, a justiça. No mundo só material, a justiça seria uma invenção humana para manter a ordem. Quase que uma vingança coletiva, só que organizada. Já no universo com propósito, ela seria uma força fundamental que garante um acerto de contas final para tudo. Então, o ponto crucial aqui é este. A conclusão dessa linha de pensamento é que a própria consciência, essa experiência interna tão forte que a gente tem, não passaria de um acaso da biologia. A vida inteira, do começo ao fim, se tornaria irrelevante um universo que não está nem aí pra gente. Mas é aqui que a análise dá uma virada bem interessante. Apontamos para um paradoxo. A diferença gigantesca entre o que as pessoas dizem acreditar sobre o universo sem sentido e o jeito como elas realmente vivem o dia a dia. E essa citação resume tudo. A afirmação é que, na prática, ninguém consegue viver como se o amor fosse só química ou a moralidade fosse só um tipo de opinião. As pessoas agem como se suas escolhas tivessem um peso de verdade, um significado real. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Por que essa desconexão? Por que o comportamento humano parece, digamos, trair uma filosofia puramente materialista? As pessoas agem como se a vida tivesse um sentido maior, mesmo quando dizem que não tem. A resposta é que existe um sentimento intuitivo, quase um sexto sentido, que nos diz que a verdade é mais do que uma opinião e que o amor tem um valor real e que a dor importa. É uma sensação de que nossa existência não é só um acidente. Ou um acidente cósmico. Certo, então vamos avançar para a solução de que nos é apresentado aqui. Esse argumento traz, através da filosofia, né, e é bem famoso de tomar uma decisão, mas sempre sem ter certeza de tudo. A famosa aposta de Pascal. Para quem não conhece, a aposta de Pascal é basicamente uma análise de custo-benefício para a crença. A vida não é uma prova que Deus existe, mas sim argumentar qual seria a escolha mais racional a fazer quando não se tem certeza. E essa tabela aqui ilustra a lógica de um jeito genial.
Se uma pessoa aposta em Deus e ele existe, o ganho é infinito. E se ele não existe, a perda é mínima, quase nada. Agora, do outro lado, se a aposta é contra Deus e ele existe, a perda é infinita. Então, a escolha mais lógica, segundo Pascal, seria acreditar. É super importante notar isso. O argumento não é visto como uma fuga da realidade, mas sim como um ato de coragem. É sobre admitir que, mesmo em meio da dúvida, é preciso escolher uma direção, um jeito de viver, mesmo sem ter garantias absolutas. Mas essa escolha não é nada simples. Coloco aqui a questão das barreiras psicológicas que tem muitas vezes nos impede as pessoas de dar esse primeiro passo. E são barreiras que vão muito além da lógica, entrando no campo do orgulho e no nosso desejo de ter o controle de tudo. O interessante aqui são as razões listadas. A ideia de Deus, segundo o que nós estamos apresentando aqui, incomoda porque exige que a gente se renda, que a gente admita que não somos o centro de tudo. E o ser humano, por natureza, resiste a isso. Às vezes, prefere a ilusão da liberdade no mundo sem sentido do que ter que prestar contas a algo maior. Um ponto fundamental é a diferença entre a tradição e fé de verdade. Esse argumento, né, de acreditar só porque a família acredita não é o suficiente. A fé genuína nessa visão nasce de uma busca interna, de um questionamento pessoal que leva a uma escolha consciente. Chegando na reta final, a análise convida a gente a olhar de um jeito novo para aquele sentimento de vazio do começo. Se o vazio não for só uma ausência, mas a presença de algo que está faltando. Essa citação é muito poderosa, né? Ela transforma aquela sensação de vazio, de falta de sentido, numa espécie de nostalgia. Uma saudade de casa, da nossa origem, de algo que teria nos criado com um propósito. Isso aqui ilustra a ideia perfeitamente. O vazio que podemos sentir por dentro não seria preenchido com sucesso, prazer ou distrações. Ele tem um formato específico, né? Um encaixe perfeito para algo que o mundo material simplesmente não pode dar. Algo eterno. E é aqui que a gente tem um resumo final das duas visões. De um lado, né, um espaço desenhado dentro de nós, esperando por um encontro com a única coisa que poderia de fato nos completar. E assim, a análise deixa cada um com uma escolha fundamental. Não se trata de dar uma resposta definitiva, mas de propor uma pergunta para a gente encarar. O vazio que se sente, ele é o fim da linha ou é a porta para aquilo em que se está procurando? A decisão, no fim das contas, é de cada um.